3, 2, 1, gravando. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não toque no ungido do Senhor. Você já orou para Deus castigar ou punir alguém? Sabia que Deus não é inimigo dos seus inimigos? Você sabia que isso não é uma doutrina cristã? Hoje falaremos de Ricardo Boechat e os cristãos que precisam aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia. Isso no Bíblia e Café. Antes de começar a assistir esse vídeo, a gente vai esperar você um momento para você se inscrever Vai, no canal, para poder dar o like, viu? Porque nós somos ungidos do Senhor, viu? E olha o que vai acontecer, viu? Então, vem abençoar esse canal. Se inscreva, ative o sininho e dê o like. 3, 2, 1. Vamos lá. Esse vídeo será um pouco diferente. Esse vídeo não vai ser uma coisa tão argumentativa, tão didática como nós sempre fazemos. Esse vídeo será mais um desabafo. Eu estou de preto, estou de luto por uma posição, uma postura de muitos cristãos, muitos evangélicos, por falta de um entendimento bíblico, se agradar, ficar satisfeito ou alegre com a morte de um jornalista, Ricardo Boechat. É isso? Isso aí mesmo. As pessoas se valem de alguns versículos bíblicos fora de contexto para tentar argumentar de que Deus de alguma forma ele se vinga de forma passional contra aqueles que pecam contra ele. Mas o que queremos frisar nesse vídeo é que Deus ele não é uma criança. Deus ele não é um adolescente que age motivado por nossas ações. Deus ele age motivado por sua justiça e não pelo que nós fazemos ou pensamos em fazer. Dentro da cultura evangélica nós percebemos muito, até em músicas, em muitas falas de pastores e cristãos, a dizer que Deus vai trazer justiça sobre o seu inimigo, vai dizer que Deus vai colocar você em um lugar de posição e abater aqueles que lhe perseguem, que são contra você. Mas perceba, qual é o pensamento cristão sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Isso é muito complicado, porque nós estamos cercados de um pensamento vingativo, mas não uma vingança justa de Deus, não uma vingança pura diante dos princípios de Deus, mas uma vingança pessoal, uma vingança baseada em maldade, em preceito humano. Se você tem internet, que provavelmente tem, porque está no século XXI, né? Se você tem internet e tem acesso à informação, e você é evangélico, você vai saber que o Ricardo Boechat ele fez críticas ao Cida Malafaia, ele fez brincadeiras com algumas coisas relacionadas à Bíblia, com Jesus e algumas outras coisas. E você talvez compartilhou isso, trazendo aquela mensagem de Deus não se zomba. Como se Deus ele fosse agir motivado por nossas ações contra ele. Só que Deus ele não é um adolescente, como já foi falado. E Deus ele não é inimigo do seu inimigo. Deus ele não toma partido, Deus ele é justo, ele é um juiz justo. Só que Deus ele punirá os ímpios, aqueles que não têm fé nele, baseado em sua justiça e não baseado na passionalidade humana, como a gente imagina e espera. E é interessante que dentro da nossa cultura, muitas pessoas não valem nada, né? Ninguém sabia que era o Ricardo Boechat. Era conhecido por poucas pessoas, mas não era tão ovacionado, não era tão aplaudido como se é hoje. Parece que é aquela ideia do artista. Quando morre, aí sim passa, que vira importante, né? Isso é um pouco de hipocrisia. E devemos entender sim que zombar de Deus, brigar das coisas de Deus, perseguir a igreja é um pecado sim. E isso sim desagrada a Deus. Contudo, não é justificativa para querermos se comprazer ou se ter alegria na morte de alguém. Isso é desumano, isso é anticristão. Isso não condiz com uma moral cristã, como já foi dita. É interessante que esse pecado, como qualquer um outro, desagrada a Deus e Deus irá sim se vingar disso, Deus terá justiça sobre isso, mas isso não quer dizer que a morte de Ricardo Boechat, eu acho, não sei a pronúncia, e outras pessoas sejam isso. Por exemplo, lá no Salmo capítulo 2, no verso 4 e 5, vai dizer que Deus ri dos ímpios quando começam a zombar, e na sua ira, no seu furor, Deus confundirá eles. Deus ri quando o ímpio zomba dele ou fala alguma coisa, mas isso não quer dizer que Deus vai olhar para ele do céu para a terra e vai dizer: ah, você está rindo de mim, você está falando mal do meu evangelho, das pessoas, irei castigar você. Pegar uma lupa e como faz com a formiga, né? Como o Terson falou, isso não existe, isso é um pensamento infantil. Deus não é como nós, Deus não tem o pensamento infantil de muitas pessoas que agem de forma para os seus impulsos. Ah, falou de mim, eu falo também. Isso não condiz com nada que Deus fala. E esse pensamento parte de outro pressuposto. Esse pensamento parte da ideia de que há uma categoria de pecados e que certos pecados são maiores que outros. Só que o pecado de você zombar de Deus, ele é pecado como qualquer outro pecado. É pecado como a mentira, é pecado como o roubo, é pecado como qualquer coisa.
todo pecado ele ofende diretamente a Deus, porque Deus ele tem um padrão moral. Então não é porque um ímpio que ele não tem temor de Deus, porque ele está cego. Você deve ter compaixão dessa pessoa. Ela está entregue às suas próprias paixões, como está lá em Romanos capítulo 1. Ela não consegue enxergar. Então a nossa atitude como cristão é olhar com graça e olhar com piedade, porque uma alma que viveu na terra, ela se foi. E diante do que aconteceu, essa alma vai estar diante de Deus. Lá em Ezequiel, capítulo 33, verso 11 diz o seguinte: diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que morrerias, ó casa de Israel? Deus não é como nós, ele não age de forma passional. Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, então nós também não deveríamos tê-lo. Pois é, e dentro desse pensamento que Telson falou anteriormente sobre níveis de pecado, é complicado porque nós sabemos que as consequências dos pecados traz esse peso sobre o ser humano. Mas não quer dizer que você zomba de Deus e você vai morrer. Não quer dizer que você mente e você vai morrer de imediato. E dentro desse pensamento de Deus não sentir prazer na morte de alguém, é interessante, porque Deus não tem os sentimentos humanos que nós temos. Realmente, vamos ser sinceros, quando alguém fala mal de Deus, fala mal da gente, se pudesse, a gente agir com as próprias mãos. Mas Deus é justo, Deus age com justiça que não é como a nossa. Se tem uma coisa que o diabo usa como heresia forte no século XXI, eu vou dizer qual é: não toque no ungido. Que coisa terrível no meio de muitos cristãos achar que algumas pessoas são intocáveis, alguns pastores, líderes religiosos. Quando a Bíblia fala de ser ungido, é ser ungido por algo específico. E o ungido de Deus é Jesus Cristo. Biblicamente falando. No Antigo Testamento, mas Davi não matou Saul, Davi não se usou, porque Davi sabia que Deus designou Saul para tal coisa, para tal tarefa. Davi sabia que mesmo Saul tendo o propósito estabelecido por Deus, que Deus também era justo. No 1 Samuel, capítulo 24, verso 12, vai dizer: julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém minha mão não será contra ti. Ou seja, Davi não colocou a mão nele porque isso não era dever dele. Mas perceba, temos o exemplo de Jó. O servo Jó, ele sofreu muitas coisas, mas o que foi que Jó fez para sofrer alguma coisa? A permissão de Deus ela é muito mais elevada do que a nossa, do que os nossos pensamentos, meu amigo. Nós não podemos atribuir a toda catástrofe, a todo problema, foi Deus que fez assim porque ele falou mal disso, foi Deus assim porque ele é ateu, porque é satanista, qualquer coisa do tipo. Isso não procede mediante a Bíblia. Indo para o Novo Testamento e usando o Deus encarnado como exemplo, se tem uma pessoa que sofreu humilhação e zombaria, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando estava na cruz, os judeus zombaram de Jesus, os soldados romanos zombaram de Jesus e até os ladrões da cruz que estavam com ele zombaram dele. Jesus ele foi zombado pela religião, ele foi zombado pelo poder público e foi zombado pelos malfeitores. E qual foi a atitude do Deus encarnado em relação aos seus malfeitores? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deus, mesmo em relação à nossa zombaria, Deus, se você de fato for um filho de Deus, ele vai agir em amor para você. E vale salientar que talvez que Jesus disse, perdoa quem não sabe o que fazem, mas nem todos ali podem ter sido salvos, nem todos. Mas o sentimento de compaixão precedeu a isso. Claro que diante do juízo de Deus, todos serão julgados, o seu coração será pesado, né? Egito não, mas seu coração será pesado, e Deus, dentro de sua justiça, trará punição àquele que não tem o sacrifício do seu filho. E talvez você mesmo, você foi um zombador. No capítulo 2 de Efésios, Paulo vai dizer o seguinte, verso 1: ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho desse mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos antes andávamos seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Nós estávamos em condição de zombadores, nós ofendíamos a Deus constantemente, e hoje nós somos filhos de Deus. Quantos de nós odiávamos crente? Eu era um dos, eu odiava a igreja, eu odiava crente há um tempo atrás, eu achava que tudo crente era um bando de falso, que crente era isso, que era aquilo. Tempo atrás não, né? Faz alguns anos, você achar que esse comentário agora. Mas a grande questão é que nós
que somos cristãos, principalmente deveríamos entender a condição que Deus nos tirou. Estávamos no reino das trevas, Ele trouxe para o reino do Filho do seu amor. E você, que é cristão, deve ter compaixão daqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. E observação, já que você aí, não sei se você foi um dos que tanto falou mal de Ricardo Pochá, que ele fez Pochá isso. não, Bochá. Bochá, desculpa. Faça o seguinte, dobre os seus joelhos. Peça misericórdia a Deus pela família dele, pela perca, que foi muito difícil. Chore com os que choram. Chore com os que choram e se alegre com os que se alegram. Isso é muito importante. Assim é a vida cristã. Alexandre, Edson, John, Bíblia e Café, vocês estão dizendo que aquele que zomba de Deus, que fica impune? Nananina não. De Deus não se brinca. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Mas isso não quer dizer, meu irmão, que toda catástrofe que se existe com alguém foi culpa do seu pecado. E deixa isso para Deus, que Ele é muito mais competente para julgar e condenar do que você. E outra coisa, os pensamentos dele são muito mais elevados do que o meu e o seu. A intenção desse vídeo não é gerar raiva em você, não é fazer com que você ache que a gente quer ser melhor que alguém, mas é gerar em nós espírito cristão de olhar para as pessoas que perecem com misericórdia e olhar para essas pessoas que estão se perdendo com amor, assim como o nosso mestre fez. E diante desse desabafo que nós tivemos hoje, fique de luto também por essa causa, de pessoas tão vingativas atribuindo coisas a Deus, quando na verdade deveria exercer misericórdia nesses momentos. Fique de luto para essa causa, porque isso não tem nada a ver com o pensamento cristão. Pois bem, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar. Ative o sininho. Dê aquele like, aquela curtida que é muito importante. Nos siga nas redes sociais. E outra coisa, compartilhe esse vídeo e comente o que você achou e deixando comentários de temas que você acharia interessante. É muito importante isso aí. Alex falou minha parte, mas como dizem os crentes, A paz do Senhor!